Tudo bom? Vamos lá, sobre a nossa discussão sobre o catalisador incandescente. Eu acredito que o primeiro passo é a gente entender como são gerados os hidrocarbonetos, né? O hidrocarboneto ele é resultado da queima, da combustão que aconteceu dentro do motor. Então, dentro do motor eu tenho uma admissão de ar e dentro daquela quantidade de ar que foi admitida eu tenho uma quantidade de injeção de combustível que é injetado. Esse combustível injetado junto com o ar pega essa energia térmica e transforma ela em mecânica. E um dos gases resultantes dessa queima, dos resíduos dessa queima, é o hidrocarboneto. Então, antes da gente entender, para que eu possa compreender o hidrocarboneto, começa por aqui, ó. Eu entender o que é um fator lambda. Um fator lambda igual a 1 é quando eu tenho uma proporção idêntica de ar admitido e essa proporção de combustível que foi misturado a esse ar admitido, ela se torna estequiométrica, ou seja, todo o ar admitido junto com o combustível injetado, ele foi queimado, não sobrou nem oxigênio e nem sobrou combustível. Aí eu tenho uma mistura estequiométrica que é igual a 1. Quando eu tenho algo abaixo de 1, eu tenho uma mistura rica, ou seja, eu tenho mais combustível injetado do que ar admitido. Mas eu também tenho um fator interessante, quando eu tenho uma mistura pobre, ou seja, excesso de ar e falta de combustível, eu também tenho um índice elevado de hidrocarboneto. Então, esse é o primeiro passo para a gente entender. O vídeo vai ser um pouquinho longo. Então, compreendido o que é um fator lambda igual a 1, em mistura pobre eu tenho hidrocarboneto em quantidade em excesso, em mistura rica, e em mistura pobre eu também tenho uma quantidade em excesso. Agora, observe que dentro da câmara de combustão eu tenho o ar admitido, ele é comprimido. Então, eu tenho um volume de ar que foi admitido. De repente, esse volume de ar ele é comprimido. Então, uma molécula de oxigênio do ar começa a esbarrar na outra, elevando a temperatura dessa câmara de combustão. E depois ainda vem a minha centelha, que eleva mais ainda essa temperatura. Então, como eu tenho essa situação de mistura rica, hidrocarboneto alto, e de mistura pobre, hidrocarboneto também, acredito que o fator do catalisador estar incandescente não é por conta de excesso, mas por fator pobre mesmo. Todo carro, se você pegar qualquer carro original ou preparado, quando eu acelero esse carro numa alta intensidade, ou seja, se eu vou lá e dou um couro nesse carro na Castelo, em qualquer rodovia, bem dado, forçando bem as marchas, e eu encosto e abro o capô rapidamente, eu consigo ver o coletor desse carro em brasa, coletor de escape. Ou seja, ali eu já tenho um excesso de temperatura muito alto, porque no momento da queima, que acontece a queima dentro do cilindro, eu tenho um pico de 2000 graus Celsius. A hora que esse ar está saindo de dentro do motor, ele está em torno de 800 graus Celsius. Então ali já é um regime muito alto de temperatura. Agora imagina eu comprimindo esse ar e a minha queima não acontecendo. Então aquela energia térmica ela não foi transformada em energia mecânica. Então ela não desenvolveu a função dela. Logo, esse excesso de temperatura que foi elevado, ele não consegue trocar calor. E ele sai sem executar a função dele. Então eu elevo mais ainda a minha exaustão, que é os canos de escape. E como no meu catalisador é o primeiro cara que oferece uma resistência à passagem desse ar, ele começa a trocar calor ali. E aí é onde que meu catalisador fica incandescente. Então a conclusão que eu tenho a passar para vocês é que catalisador incandescente é resultado sim de hidrocarboneto, de excesso de hidrocarboneto, mas por conta de uma mistura pobre, certo? Essa mistura pobre gera um excesso de temperatura que faz com que o meu catalisador fique incandescente. Valeu, galera, espero ter ajudado e vamos aí finalizar essa discussão. Valeu!